Este episódio do É Fogo Podcast é um oferecimento da Kings Barbecue, Carvão IP, Bebê Quero e Jack Daniels. Prestigie os nossos apoiadores. Somos apaixonados pelo fogo, apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ele já é a quarta geração de uma família dedicada à cadeia da carne, é açougueiro e consultor. Ele que também é membro fundador do The Real Butcher Team, que compete no mundo todo. Flávio Saldanha, seja muito bem-vindo ao É Fogo, Saldanha. Olá, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui às suas ordens. Legal. Cara, eu fiz essa pequena apresentação tua, mas eu faço uma das perguntas mais difíceis do podcast, é sempre a primeira. Para quem não te conhece, como você se apresenta? Cara, eu me apresento como um apaixonado por carne, apaixonado pela minha profissão. Hoje eu sou um cool hunter, né, e taste hunter, né, então eu corro o Brasil e, para não dizer, o mundo, né, atrás de novidade em carne, atrás de coisas diferentes para abastecer os restaurantes que eu tomo conta de proteína e as inovações que eu desenvolvo para as indústrias para que eu presto serviço também, né? Além de ser um apaixonado pela arte do açougue artesanal, e daí até o nosso time de butchers, né, que é o The Real Butcher Team, que compete aí já juntos há 6 anos, já estivemos na Irlanda e outros lugares. Então eu sou isso aí, um apaixonado e um incansável aprendiz do mundo das carnes. Legal, boa. Vamos literalmente destrinchar um pouco sobre tudo isso que você falou ao longo do papo. Mas você praticamente nasceu dentro de um açougue, de um frigorífico, não foi? Foi. Na verdade, o meu avô e o meu bisavô, eles tinham carnes de secos e molhados, né? Eram talhos lá em Portugal, e já faziam arte do açougue, do corte de carne, da linguiça e tudo. E o meu avô, quando se mudou de Portugal aqui para o Brasil, ele veio para a cidade de Rio Grande. O meu pai, pela proximidade com o Porto, meu pai aprendeu a falar inglês muito cedo, né? Os irmãos todos falavam. E quando a Swift, um grande frigorífico, se instalou em Rio Grande, precisava de um cara que soubesse de carne e que falasse inglês. Eu acho que meu pai era o único da cidade, né? Então ele foi contratado direto e começou uma grande história na indústria de carne, abrindo os caminhos da exportação para o Brasil, morando em Alexandria, morando em Londres, correu o mundo todo também. E eu sempre acompanho meu pai desde pequeno, né? O meu pai era uma criação muito severa e rígida, e toda vez que eu fazia bagunça, ele me colocava de castigo no frigorífico para aprender, né? E eu fui uma criança sem férias, né? Eu peguei todo o castigo durante meus 6 até os 17 anos, mais ou menos. Então eu fiquei toda essa época dentro de frigorífico, né? Indústria de carne mesmo, passando por todas as sessões, desde desossa, expedição, garantia da qualidade e tudo. Que legal, cara, mas isso com que idade, assim? Você falou de férias, de escola, com que idade você começou? Quando eu comecei a fazer mais bagunça, que eu me lembro, eu tinha uns 7, 8 anos, aí meu pai me colocava no curral para acompanhar o pessoal recebendo o gado, né? Nessa hora a gente estava em Bagé, e o gado chegava de trem, era bonito, e eu ficava ali, né, com os apontadores, apontando os gados que chegavam, o número de cabeças e tudo, mas como pro meu pai ter uma punição, para mim era muito legal, né, eu acho que é por isso que eu acabava até fazendo um pouco mais de bagunça do que se devia. Então eu acompanhei meu pai desde molequinho na indústria, mas profissionalmente eu comecei mais tarde, né, eu comecei com 13 anos. Aí como contínuo, e depois aí como qualidade, boy interno, e aí eu fui crescendo na empresa. Legal, isso que eu ia te perguntar, porque quando eu era criança, estava no sítio do meu avô e tal, e quando tinha que ter alguma movimentação de gado, ou quando tinha que capar, ou quando tinha que marcar, ou até dar vacina, ou quando ia no matadouro municipal e tal, tipo, pra mim era legal. Era diferente, não vou falar divertido, mas era uma atividade diferente. Imagino, você falou que, tipo, era um castigo, mas não era um castigo tão pesado pra você, né? Não, na verdade, eu acho que o pessoal até brinca, não sabe se eu fazia tanta bagunça e ficava de castigo, ou eu queria ficar de castigo e por isso eu fazia bagunça, né? Porque eu sempre gostava muito da vida do frigorífico, daquela agitação. Por incrível que pareça, eu achava um negócio muito adulto e bacana, assim, comer no refeitório com a turma, escutar histórias dele, né? E o meu pai era o diretor da indústria, então era super mimado, né, ali dentro. Então eles me mostravam tudo, ó, aqui é o chute de miúdos, é aqui que o boi chega, é aqui que a gente tira o estrume, é aqui que vai arrume, o que eu faço com cada
parte do animal. E isso foi montando na minha cabeça um grande quebra-cabeças, né? De, poxa, que bacana. Então o boi dentro inteiro, ele sai em pedacinho, e cada pedacinho alimenta não sei quantas indústrias. Então, para mim era fascinante, assim como é. Hoje, toda vez que eu entro no frigorífico, parece que é a primeira vez que eu estou entrando. É sempre um negócio novo e sempre um grande aprendizado. Demais, cara. E aí você falou que começou com 13 anos mais profissionalmente, tendo funções mais específicas. Foi uma coisa natural, assim? Você já estava interessado e foi ficando? Você pensava em fazer, trabalhar com outra coisa, assim? Ou não? Foi tão natural que nunca passou pela sua cabeça fazer outra coisa? Não, na verdade, eu não tinha nem cabeça, né? A gente pensar numa criança de 13 anos há 42 anos atrás, né? A pergunta que faziam para nós é: o que você quer ser quando crescer? Linguiça, salsicha, essas coisas, né? Não tinha muita uma visão, né? Pelo menos onde a gente estava não tinha. Então, para mim, o local de trabalho é ele. Era aquele. O que eu queria, o que eu sempre soube é que eu iria trabalhar cedo e que eu queria conquistar algumas coisas cedo, né? Comecei com 13 anos como boy, depois a gente foi crescendo na empresa. Aliás, era super normal, né? Com 13 anos você já está todo arrumadinho ali para pegar papel, levar as coisas, ser um boy interno, passar o telex, né? Depois o fax, quando veio, né? Eu já começo a falar do tempo da idade da pedra, né? Coisas que nem existem mais. Mas para mim era super divertido. E outro, eu cumpri um papel na minha cabeça, cara, putz, eu estou trabalhando, né? Sou um trabalhador, né? Essas coisas todas. Legal. E aí eu imagino que todo esse trabalho, até quando não era trabalho, te deu uma baita base para a construção da sua carreira que veio na sequência, né? Não, sem dúvida. Inclusive, eu trabalhei na indústria, né? Depois no finalzinho da indústria, eu estava no controle de qualidade, onde eu conheci linhas de produtos industrializados, automação, a parte toda de linha de produção, ganhos de escala, armazenagem, tudo na linha de latuaria do Bordon aqui em São Paulo. E para mim foi uma experiência maravilhosa, né? Mas eu queria alçar outros voos. Um dia eu falei assim, eu quero sair da indústria e quero conhecer o contato com os clientes. Eu sabia que a minha vocação era o mercado local, não queria ir para exportação, assim como seria um caminho natural, né? Do meu pai, que era diretor de exportação depois. Eu tinha também avançado bastante na carreira dele. Mas eu queria atender um país, né? Saber o que o pessoal come, essas coisas todas. Por isso eu me formei em comunicação social, com habilitação em propaganda e marketing, né? E aí eu tirei a minha roupa branca e fui para o escritório. Eu fui trainee, estagiário, gerente de produto júnior, sênior, até trabalhar nas últimas empresas que eu trabalhei como executivo de marketing ou head de marketing de grandes companhias de carne. Legal, mas sempre essa atuação em marketing ligado à cadeia da carne, sempre foi esse o objetivo? Sempre, sempre na cadeia. Então, o que aconteceu? Eu sempre fiz a minha faculdade e tudo, e fui trabalhar com carne. A diferença é que eu sabia muito de carne, porque eu tinha passado minha vida inteira no frigorífico. Eu sabia qual corte que tinha, qual corte que não tinha. Naquela época, a picanha e a maminha eram subprodutos, eram recortes, né? A gente colocava eles como picava, praticamente tirava a gordura da picanha, a gordura da maminha, picava tudo e ia fazer o corned beef, ou um fiambre, um afiambrado. Era matéria-prima para enlatado. E como era uma carne sem valor, sobrava muito, o pessoal acabava levando para assar em carne, uma carne mais de funcionário, né? Nessa época a gente também não tinha tantos cortes anatômicos, a não ser para exportação que a gente preparava, mas eu já tinha um controle de os cortes anatômicos do livro americano de carnes, do livro europeu, sabia como fazer os cortes, classificação de carcaça, classificação dentária, e com isso eu comecei a desenvolver produtos, né? Produtos para uma nova categoria que estava trabalhando com cortes anatômicos, até então o pessoal recebia o boi pendurado, e aí com os cortes anatômicos comecei a desenvolver produtos para churrascaria, produtos para restaurante, produtos elaborados para varejo, para consumo, para comércio. Aí ampliou muito a gama pelo conhecimento que eu tinha de frigorífico e por estar ainda no ramo no qual eu comecei. Então eu nunca mudei de ramo. Sim. O que são cortes anatômicos, cara? São os músculos, né? Então, antigamente que a gente vendia, só para você ter uma ideia, né? Quando eu era moleque, o pessoal falava assim, Flávio, vai buscar carne. Eu chegava lá e falava assim, me dá 1 quilo de carne. Aonde batesse o cutelo do açougueiro, saía 1 quilo de carne. Se ele gostasse de você ou da sua família, podia ser um traseiro, mas a maioria saia dianteiro. Então era o que ele tinha ali. Ele tinha a carcaça pendurada, ele ia cortando, e a certeza que ele tinha era de vender aquela carcaça no dia.
Depois avançou para os produtos que eram macios ou não tão macios, né? Na época era carne de primeira e carne de segunda, não tinha esse papo aí de quando o boi é de primeira não tem carne de segunda, lá tinha carne de primeira e tinha carne de segunda sim, que era carne de panela e a carne para bife. E depois ainda é que veio o corte. Me traz um filé mignon, que é um corte anatômico, um músculo, né? Me traz um contrafilé, me traz um ancho. Foi aí que começou-se a desmontar os cortes de carne e colocá-los à venda como cortes mesmo, não apenas como carne. Ah, legal. Tipo, da denominação da própria anatomia do músculo mesmo. Exatamente. Na anatomia do músculo, a gente trabalhava, pelo menos na exportação, a gente trabalhava muito com o desmembramento dos músculos nas membranas, né, e na parte anatômica. E com isso a gente conseguia ter os outros cortes. Então eu conseguia desmontar um alcatra em 5, né? Tirava a rolha, tirava o baby beef, bombom, o baby beef, o bombom iam para exportação, picanha, maminha, eles iam para a indústria. A gente separava o contrafilé, né? Nessa época não tinha, né, o ancho, né, chouriço. Na verdade, na Espanha já tinha, mas aqui o nosso era só o contrafilé, ou o jacaré, ou a bisteca com osso, e era tudo o mesmo corte, né? Depois que a gente começou a separar o que era um noix, né? Que o pessoal chamava de noix no frigorífico, um noix de entrecote, um contrafilé, uma trança, um mignon, uma capa de filé, e a gente poder ofertar com mais qualidade para os clientes, né? Antigamente os clientes compravam igual a gente no açougue, né? Era carne. E depois a gente começou a vender os cortes de carne. Sim, não, legal. E aí, cara, esse trabalho de desenvolvimento era desenvolvimento de produtos. Você falou em indústria alimentícia, da cadeia da carne, mas era desenvolver um corte ou trabalhar a publicidade desse corte para ele ser aceito no mercado, ou era um desenvolvimento de um produto já um pouco mais industrializado? Como que era isso? Eu tinha os dois, né? Eu tinha os produtos industrializados, eu sabia como funcionava cada músculo e o tempo de cocção. Então a gente conseguia desenvolver as linguiças, salsichas, cortes enlatados e presuntos, essas coisas todas na indústria, assim como criar uma linha que estava surgindo pelas linhas de carne embalada a vácuo, né? Então a gente conseguia fazer as campanhas de carne, tipo coma mais carne, coma saudável, em vez de e tentar, na verdade, era passar uma cultura ao consumidor da embalagem a vácuo, né? Eles não entendiam, até então a carne era toda fresca e pendurada, e quando começou a carne embalada a vácuo, o pessoal estranhava a cor, estranhava o cheiro, tinha uma recusa muito grande da carne embalada a vácuo, né? A carne fresca era muito presente. Tanto é que todo mundo confundia a carne resfriada com carne congelada. E a carne congelada ela tinha uma fama de ser uma carne ruim. Era alguma coisa ruim que para conservar foi congelada. Então a gente fazia essas campanhas de conhecimento, do consumidor ter o conhecimento, e o trabalho no ponto de venda para que os açougueiros aceitassem a carne a vácuo. Legal. E você acha que isso ainda a gente tem esse resquício? É lógico que a galera já entende muito melhor, mas você acha que ainda tem gente que pensa assim de carne? Eu acho que principalmente mais congelada do que a vácuo hoje em dia. Olha, o projeto da Swift, ele quebrou muito esse paradigma da carne congelada, né? É um projeto que eu tive o prazer de acompanhar de perto, eu desenvolvo algumas coisas lá, e assim, ele quebrou muito esse paradigma da carne congelada. Porque antigamente todo mundo comprava carne fresca para ver, para tatear, ver como é que era, e chegava em casa, ainda mais, não sei se foi a época, nos anos 80, na época da inflação, e tudo isso, aquela compra de mês, a gente já comprava carne para o mês todo, era normal, você comprava carne, a primeira coisa que você fazia era congelar, né? Então era hábito comprar carne fresca e congelar, mas era um hábito que não existia, era comprar carne congelada. E hoje ainda tem muita gente que pergunta, mas é carne congelada, então eu não vou levar porque demora para descongelar, ela sangra muito, porque não se tem o conhecimento do descongelamento, né? Então todo mundo ensinou a congelar, mas talvez tenha ensinado a descongelar. E a carne a vácuo em alguns lugares do Brasil ainda ela é vista como, putz, isso aqui tem um cheiro mais estranho, ela fica muito maturada, a cor é escura. E tem muito lugar que a carne fresca, ou, isso eu estou falando de interior de São Paulo, bem próximo a nós aqui, né? De alguns que me falam, puta, Flávio, eu prefiro a carne fresca do boi abatido na hora. Ou seja, eu não tenho conhecimento do rigor mortis, de nada dessas coisas, e para ele aquele gostão de carne mais forte, uma fibra um pouco mais dura, para ele é o que acontece. E a gente tem que respeitar tudo isso, né? Obviamente tem um trabalho de aprendizado, de transmitir conhecimento,
Mas algumas barreiras ainda existem, sim. Então, eu percebo muito isso. E não sei se você tem essa percepção também, mas eu acho que talvez tenha começado a mudar para o grande público com uma agregação de valor, principalmente a embalada a vácuo, quando começou a se falar em maturação, né? As carnes maturadas, porque daí falava, sei lá, o picanha, ó, a picanha maturada. E eu acho que aí esse ganho de, enfim, de características ou uma percepção de um valor maior, acho que jogou a favor da carne embalada, né, naquele momento. Sim, a maturação a vácuo ela tá aí desde 69, né, na verdade. Mas nunca foi usado isso, ela era usada como método de conservação mesmo, né? Nas viagens, tudo se conservava mais tempo a carne embalada a vácuo. Porém, quando a picanha, a gente está falando nessa transição da picanha que ela sai como recorte, ela vira um corte para churrasco e depois ela vira um objeto de desejo, né? Surgiu-se a tal da picanha maturada. Ah, se eu for comprar uma picanha, ela tem que ser maturada. Porque os animais, a gente abatia animais de 3 anos e meio, 4 anos, geralmente Nelore, sem ter esse melhoramento genético e tudo, e realmente a carne era um toco de dura, né? Tanto é que a gente foi fazer aqueles espetos, aquelas orelhonas nos espetos, a gente vai cortar fino, porque a carne era mais firme, né? Era a época que a gente dava banho de Coca-Cola na carne nas churrascarias, a gente via eles fazendo isso, ou deitado no leite também, para maciar e tudo, porque era mais firme. Então, quando você falava que você tinha uma picanha maturada, era a mesma coisa que você falava que você tinha uma picanha de Angus Black, alguma coisa assim, né? O pessoal dava valor, né? Nessa época também surgiu as grandes casas de carne, que não era churrascaria de espeto corrido, como Esplanada Grill, o Dinhos, e eles colocavam no cardápio, né? Picanha maturada. Então você sabia que ali era uma picanha boa e tinha alguma escolha que era macia, né? Legal. Cara, e naquele momento, onde você estava começando a trabalhar com isso, você já conseguia visualizar que a gente teria esse movimento de carne de qualidade no Brasil? Eu sabia que alguma coisa ia mudar, e alguns projetos que foram feitos já começaram a dar nome aos bois, né? Teve um projeto do Bordon mesmo, que era o projeto da linha Grill Bordon, que eram os cortes anatômicos com os nomes dos cortes, direto para supermercados, para gôndolas, né? Então fugiu-se um pouco da bandeja, e na época a Sadia também lançou, ela se apropriou do nome maturata, né? Para mostrar que era um corte maturado, né? E começou-se a fazer um movimento. Era normal, quando a gente trabalhava em frigorífico, os vizinhos falavam, nossa, você trabalha em frigorífico, seleciona uma carne boa para mim, mas tem que ser maturada, né? E a gente pegava e falava assim, isso aqui é de exportação, por isso que ela vem a vácuo, né? E começou-se a escolher um pouco melhor a carne. Mas eu acho que o grande boom de carne e de raça mesmo veio mais no finalzinho dos anos 90, comecinho dos anos 2000, né? Não, com certeza. Mas aí acho que isso já estava apontando assim, né? Já dava para ver que no futuro a gente ia ter isso, né? Sim, sem dúvida, estava caminhando para isso. Já tinha algumas categorias que eram muito comoditizadas e que já estavam se transformando, né? Pra você ter uma ideia, o vinho, quando eu me lembro, meu pai falou assim, tinha o vinho branco, que era para peixe, e o vinho tinto, que era para comer com carne. E não tinha muito negócio de uva, nada, não. Depois começou a falar das uvas, de harmonização, das evoluções e tudo, os azeites, né, as águas. E a carne começou a ter esse negócio de hoje se fala em terroir, a carne como corte de carne, a carne como cortes para churrasco, como desmembrar melhor as carnes, como aproveitar melhor os recortes. Então começou-se uma tendência de fazer churrascos, e aí as churrascarias de espeto corrido começaram a se desenvolver também para oferecer um número grande de cortes, né? Tinha churrascaria que você passava na porta, e tinha uma época que era bastante churrascaria, né? E para um se diferenciar do outro, colocava 60 cortes de carne, 50 cortes de carne. Isso chamava atenção para você ter uma variedade, uma disponibilidade muito grande ali. Né? Legal. Cara, e como que é esse trabalho de Cool Hunter? E explica pro pessoal que não sabe o que que é, o que que faz isso. O Cool Hunter é um caçador de coisas legais, né, de coisas interessantes. E o Taste Hunter é mais focado na parte de gastronomia. É você garimpar alguma coisa que faça sentido, onde você faça uma análise financeira, econômica e de viabilidade para que o projeto seja sustentável. Então, muitas vezes a gente sai com briefings de algum restaurante e falando, putz, Flávio, eu queria alguma coisa diferente para colocar no meu restaurante, alguma coisa que fosse ou de um cardápio de curta duração, de média duração, como é que eu vou harmonizar com isso?
E com isso, e através do networking grande que eu tenho, eu consigo localizar algumas coisas, né? Então, putz, descobri um Belted Galloway no sul, descobri um Shorten que eu posso trazer, eu tenho contato para trazer o Hanhu, também da Coreia, a gente sabe que tem um porco Jeju numa ilha da Coreia também, tem uma vaca vieja e algumas raças autóctones também em Espanha e Portugal, e a gente vai juntando o desejo do restaurante e tudo, com essa visão, com as praças onde vão ser colocadas. É um global search de desenvolver, mas o que mais é interessante é como você vai modular esse produto, né? Como você vai modulá-lo, como você vai manipulá-lo, como você vai trazê-lo, qual que é o custo dele, qual é o impacto social, ambiental, sustentável que ele vai ter, e principalmente a perpetuidade, né? Putz, esse é um produto que vai ter bastante tempo, esse é um tiro curto, porque às vezes eu falo com pequenos produtores que falam assim, Flávio, se você começar a fazer isso comigo, eu não posso dar sequência. Para eu dar sequência, eu tenho que mudar toda a minha produção. E a gente tem uma responsabilidade de falar, cara, não muda nada seu, eu vou trabalhar na sua disponibilidade. E aí a gente consegue fazer com que o produto dele seja valorizado, ele como produtor seja destacado e reconhecido, e o restaurante consiga divulgar isso, ou o produtor, ou o varejo, enfim, para que a cadeia toda se beneficie disso. Então, com isso, a gente consegue fazer algumas coisas bem interessantes. Legal, cara. Se prepara que hoje você vai aprender a preparar o esperado drink Jack Daniel's Tennessee Mule. Você coloca na coqueteleira 15 ml de xarope de açúcar, 30 ml de suco de limão Tahiti e 50 ml de Jack Daniel's Old No. 7. Bate tudo e coa em uma caneca com gelo. Completa com uma espuma de gengibre e cardamomo, rala uma noz moscada por cima e finaliza com uma folha de hortelã. Depois me conta se não ficou espetacular. Então capricha no drink para acompanhar o seu churrasco, se você for maior de 18 anos, é claro, e lembre sempre de beber com responsabilidade. Do que dá para você falar, assim, praticamente, que você trabalhou ligado a isso, que tenha sido, de repente, para as pessoas entenderem, ou que talvez até tiveram contato com algum tipo de ação ou produto que você desenvolveu em algum restaurante, principalmente? Tanto restaurante quanto varejo, para de food, né? Nós temos, por exemplo, alguns casos recentes. A gente fez um produto que era difícil, geralmente tem empanados de aves, né? Que todo mundo conhece. E a gente recebeu um brief recentemente de fazer um empanado bovino com a textura de um bife milanesa, sem parecer com nugget, mas que fosse um substituto mais controlado e fully cooked, né? Ou seja, totalmente cozido, já para reduzir qualquer tipo de contaminação ambiental shelf life, de um bife à milanesa, com empanamento de bife à milanesa e tudo. A gente desenvolveu e conseguiu, eu e a minha equipe, fazer um produto muito similar ao bife milanesa, com custo de 20% mais em conta, ajustamos a indústria e colocamos em buffets, né? Que é geralmente uma categoria que nunca ninguém pensa em desenvolver uma coisa, pensar em desenvolver cortes de churrasco, essas coisas todas, e nós fizemos esse produto. Outro case foi os produtos comemorativos que a gente fez com uma rede aí de lojas grande, né, que para o final de ano foram as porquetas recheadas e temperadas com farofa, que é um negócio que se faz muito no petit comité, mas a gente tinha um desafio de fazer 26 toneladas desse produto em 2 semanas, então a gente teve que descobrir qual que era o melhor porco, qual que era a melhor cocção, qual que era o melhor recheio, qual que era a melhor farofa, e fazer um trabalho de degustação muito grande com a parte de tempero, para fazer, num curto espaço de tempo, um mix e um blend de tempero, que agradasse todo mundo, que dourasse a carne, que fosse natural e que a gente conseguisse escalar para essa distribuição e produção em 1 semana também. Então a gente fez a porqueta recheada com farofa, ela temperada e amarrada. E também lançamos a paleta piquenique também, que é a paleta suína, basicamente só o shoulderzinho, com o couro riscado para a indústria também, em volumes extremamente grandes, né? E recentemente nós tivemos um festival no Restaurante Cortês, era um briefing de ter alguma coisa nova, onde tinha um Angus já saturado, um Hereford saturado, um Wagyu também com algum tipo de saturação, alguma coisa nova. Então a gente foi para campo em busca de alguma coisa diferente. E quando eu estava andando no campo junto com o pecuarista, discutindo com ele qual seria a melhor opção, como é que seria a parte de engorda, o que seria protocolo de criação e tudo,
Eu avistei um Belter Galloway, daqui a pouco eu avistei outro. Eu falei, quantos que tem aqui? Ele falou, vem um cara inseminando aqui. Nós temos aproximadamente, se correr todos os campos aqui, deve ter umas 25 cabeças. Eu falei, vamos comprar as 25 agora, foi o que fizemos. Colocamos um protocolo de engorda, de trato nele, e fizemos um festival na semana passada no restaurante Cortês, com 6 cortes desse animal, foi um sucesso tremendo, e conseguimos escoar os outros cortes também, com lombos para dry age, com cortes mais elaborados, e é um produto que foi um sucesso tremendo. E agora a gente está com outros briefings aí também de outras proteínas, e fazer também o porco duroc, lá também, que é um porco melhor, mas não com suínos pequenos, suínos grandes, e fazer alguns steaks de suíno e colocar mais o suíno na grelha. Legal, cara, legal. Pô, e acho que é um trabalho de diferenciação mesmo, de trazer novidades para uma cadeia que às vezes a gente acha que vai ser sempre a mesma coisa, né? Como você falou, algumas raças já estavam saturadas e tal. E a tua atuação com restaurantes normalmente é isso, é desenvolver novos produtos, assim, é basicamente isso. Eu faço a curadoria para restaurante, né? Então os restaurantes me passam um briefing do que eu quero ser, né? Baseado no que eu quero ser, eu começo a desenvolver qual seria o mix de carnes, como é que seria o mix de produtos, qual seria o tamanho das porções e como é que eles serviriam. E baseado nisso, eu faço depois o reverso. Eu começo a montar todos os steaks que eu fiz para gerar um animal. Então, com exemplo, né? Há 8 anos atrás, o Restaurante Cortês tinha um projeto de entrar no ramo de carne, mas não queria uma carne que fosse constante, que tivesse bastante disponibilidade, que desse steaks altos, pequenos, para porções rápidas, que fossem suculentos, essas coisas todas. Nós desenvolvemos 9 pratos e eu comecei a falar, esse ancho com esse chouriço, eu acabei chegando num animal britânico, sem a necessidade de ser ambos, mas que tivesse um protocolo de recria de 10 a 12 meses e um protocolo de engorda entre 4 a 6 meses, para ele entrar no confinamento com 400 quilos e sair com 600 quilos vivo, dando uma carcaça entre 290 e 310 quilos. E aí a gente consegue fazer. Então o projeto ele começou no bife, terminou numa parceria com o pecuarista, que está há 7 anos conosco, fornecendo e engordando o gado para nós. Legal, cara. E aí, de todas essas suas áreas de atuação, tem alguma que você gosta mais de trabalhar, que você gosta mais de atuar? Eu gosto mais do açougue, né? Eu gosto desse açougue artesanal, aquele açougue trabalhado, né, que chama de açougue europeu ou açougue australiano, que são as diversas apresentações, fazer aquelas apresentações bonitas, recheadas, cobertas, temperadas, amarradas. A gente desenvolveu um trabalho de açougue, eu dou consultoria em alguns açougues também nesse tipo de produto e apresentação. A gente fez um trabalho bem interessante no Quitanda, que era um açougue que tinha um público muito dia a dia, jovens casais ou singles, que gostam de carne, mas não gostam talvez de comer carne todo dia, não são aficionados por churrasco e queriam alguma coisa prática, rápida, que ficasse pronta em forno, forno elétrico ou air fryer. E nós criamos um mix de 21 produtos, todos eles pequenas porções individuais, que pudessem ser expostos in natura e ser levados como se fosse uma bombonière. Então, eu quero um hambúrguer de pistache, eu quero uma carne moída recheada com cebola, e a gente fez esse mix muito, muito bacana, que está exposto até hoje, né? Acho que é o maior sucesso foi isso. Ele está há 3 anos ainda em linha, com diversos tipos de frango, diversos tipos de temperos, marinadas, onde o consumidor pode escolher exatamente a porção que ele vai levar e se faz os produtos em 15 a 18 minutos numa air fryer, por exemplo, ou num forno. Então, são produtos que giram muito rápido, todos com aspecto de saudabilidade também. Que legal. E como você falou, né, uma atuação diferente do que se imagina de um açougueiro, diferente da cadeia do churrasco. A carne também é muito mais do que o churrasco em si, né? A gente é apaixonado, mas, enfim, tem que entender que também as pessoas comem carne não só no churrasco, no dia a dia, né? Exatamente. Você vê que a gente trabalha com algumas proteínas que nem sempre são só para churrasco. Então, às vezes eu tenho algumas redes que eu trabalho de açougue, eles têm um foco muito grande em frango, por exemplo. E nem frango, vou fazer churrasco de frango todo dia, não vai. Então eu tenho que fazer o básico, que é o frango. Então você abre o frango nos cortes, peito, coxa, sobrecoxa, asa, meio da asa, essas coisas todas. Aí poucos cortes, talvez não tão interessantes. Mas quando eu pego uma coxa e sobrecoxa, eu desosso ela, deixo bem limpinha. Recheio ela com damasco, mesmo com queijo camembert.
tempero, envolvo ela com um presunto cru e coloco uma manteiguinha de ervas temperada em cima, eu criei um produto. E você criou um rio na minha boca aqui, que deu uma fome, cara. Que sacanagem. Cara, e você Sacanagem, é que eu preparei para isso mesmo. com certeza deixou todo mundo com água na boca e já querendo esse produto na geladeira para mandar agora. Cara, e você sente que o açougueiro foi uma profissão que já foi mais depreciada, tal, mas você sente que tá mudando nesse momento? Sinto. Eu sinto que com a explosão do que a gente chama do turismo virtual e das mídias sociais, houve um resgate da profissão do assador, do butcher, essas coisas todas, que reflete 1 ou 2% da população de açougueiro, né? O açougueiro, se a gente não cuidar, ele vira uma profissão em extinção. Então, esse resgate que começou a fazer com filmes, com eventos, com mídias sociais, com YouTube, essas coisas todas, o cara voltou a ter uma paixão pela profissão. Mas assim, ainda um passo para trás, a formação do nosso time, o The Real Butcher Team, eu, Alder Lopes, Marcelo Bolinha e grande elenco, né? A gente montou o time não apenas para competir, mas para formar açougueiro, né? A gente tem uma responsabilidade social de formação de profissionais, de manter esse profissional no açougue, mostrar para ele que nós todos saímos de açougue, de indústria de carnes, e conseguimos conseguimos sim, conquistar o mundo, conquistar algumas coisas diferentes, que ele pode ter essa ambição também, que ele pode fazer produtos diferenciados, que ele pode agregar valor no serviço dele, e que ele não precisa fazer o serviço mais ou menos, porque amanhã se tiver uma vaga na padaria ele vai, se for para o caixa ele vai. A gente tem que resgatar a profissão do açougueiro, não só do vendedor de boutique, vendedor de carne a vácuo, né? Mas sem aquele trabalho de abrir, de fazer uma linguiça, fazer essas coisas. Então a nossa briga é para a formação do profissional, a valorização do profissional frente à sociedade e aos patrões, mostrar que isso tem valor e traz gente para a loja, e pela volta de produzir as linguiças, salsichas, tudo dentro do açougue, assim como é no mundo inteiro, né? Sim, e eu até ia te falar, ia te perguntar sobre isso, porque boutique de carne ainda é um modelo de negócio que está crescendo muito. Eu acho que principalmente, ou não sei se principalmente, mas acho que um dos grandes pontos é a não necessidade, entre aspas, do açougueiro, porque o cara tem uma loja como se fosse uma loja de sapato, uma loja de roupa, que vem tudo em caixa, embalado a vácuo e ele só vende. O que você acha desse modelo? Acho que principalmente como açougueiro. Eu gosto do modelo de boutique. Eu acho que existe uma outra profissão do açougueiro, que é o ter o conhecimento, e isso muitos, mesmo sem ter a profissão de açougueiro, eles conseguem desenvolver, que é apresentar o produto, fazer uma venda técnica, uma venda consultiva, apresentar produto, ir buscar cliente, que está na veia do açougueiro, né? Então é um negócio bacana. Eu acho que é um modelo, assim como nós temos outros, né, do cara chegar lá, escolher o que ele quer, fazer um mix lá e vender algumas coisas. Porém, eu tenho a minha visão a boutique, ela tem um foco que acaba caindo no comemorativo é um churrasco, é um evento, é alguma coisinha. Esquece-se, às vezes, do dia a dia, do trabalho com carne, da geração, e se vende só produtos embalados. Fomenta a indústria, mas não fomenta tanto os profissionais. Adoro boutique, já tive a minha também, há 12 anos atrás, mas era um híbrido, né? Eu tinha o meu açougue, que a gente fazia as desossas todas. Eu acredito no modelo, é um modelo que está expandindo bastante, mas é um modelo que, ao meu ver, só vende poucos cortes de carne, cortes selecionados, com uma grande variedade, então é pouca coisa, mas de muita variedade. E sem a necessidade de ter um profissional, não sei esse que fala, né? Que seria como um sommelier da carne. Se a gente pudesse juntar o conhecimento desse cara apresentando o produto com alguém trabalhando como um açougue de supermercado, que é mal trabalhado na maioria das vezes, que o açougueiro fica entrincheirado lá dentro e não sai para atender o consumidor, a gente teria um modelo, eu acredito, mais perfeito de trabalho. Legal. E até tem boutiques que têm tentado variar, inclusive para pegar esse público de dia a dia também, né? Não só de churrasco, que acaba se concentrando mais no fim de semana, e acaba tendo o açougueiro também para completar esse mix e ter uma variedade maior e atingir mais público durante a semana também, né? Exatamente. Então tem essa visão para fazer o negócio. Hoje a gente tem um hub que é um co-factory, né, que a gente produz marca própria para algumas operações de e-commerce, né, que são produtos
com peso controlado, porções controladas e tudo, e muitos açougues, ou muitas já estão nos pedindo os produtos como isca de filé mignon, isca de coxão mole, estrogonofe, cubo, bifes, essas coisas todas, para completar esse mix dele. E é engraçado que ele fala assim, poxa, Flávio, você não conhece nenhum açougueiro para me indicar? Eu falei, poxa, que legal, você vai trabalhar com carne? Ele falou, não é que às vezes tem uma carne que perde o vácuo e tudo, aí ele pode bifar na hora e embalar a vácuo que eu tenho. Então você vê que existe uma demanda daquela carne cortada na hora, embalada e tudo, e uma apresentação diferenciada. Assim. Legal. Seja para fazer defumação em casa ou no seu negócio, sabe quem tem os melhores equipamentos para você? A Kings Barbecue, maior e melhor empresa de pit smokers do Brasil, que produz equipamentos de qualidade e excelência para você ter o melhor resultado na sua defumação. Então chama a Kings e fecha com certo, meu amigo. Cara, e as competições? Você começou a falar um pouco sobre o time, um time de peso, e aí vocês viajam. O Bolinha falou um pouco sobre as competições quando eu gravei com ele, mas como é que é assim? O que é julgado? O que vocês vão para? Como é que é o treino do dia a dia, assim? Como é que é os bastidores desses campeonatos? Numa dessas viagens de Cool Hunt, conheci uma moça da Nova Zelândia chamada Ashley. Ela falou, eu sou diretora executiva, né? A gente ficava você falando de açougue e carne, eu sou diretora executiva do World Butchers Council, né? O Conselho Mundial dos Açougueiros. E nós fazemos uma competição pequena, uma competição que entra só... Na verdade, foi um desafio em Inglaterra e França, depois acabou indo para a Oceania. E a gente queria saber, né, a gente batendo papo, falei, vocês lá no Brasil? Eu falei, lá no Brasil a gente não tem competição, nada, mas eu gostaria muito de participar. Naquela época eu queria entrar no Young Butcher, né, participar, competir, mostrar o que a gente sabia fazer com faca e carne e tudo, né. E a gente sempre manteve contato, mas nunca teve chance de entrar outros times no campeonato. Em janeiro de 2019, perdão, em janeiro de 2018, ela me ligou e falou, olha, Flávio, a gente vai fazer uma competição maior, o World Butchers Challenge vai vir com 12 seleções e eu vi o trabalho de vocês, eu vi o trabalho do Alder, eu vi o trabalho do Magrão, nessa época o Bolinha ainda não estava no time, eu deixei para chamar um pouquinho mais tarde, e eu falei, putz, adoraria participar, o que eu preciso fazer? Ela falou, me manda o currículo de vocês e os vídeos eu já vi aqui, eu já conheço, assim, pela parte prática, tá ok, mas eu preciso do currículo. Aí que eu fiz o meu currículo profissional, trabalhei aqui, o Alder do dele. E ela falou, não é esse currículo, eu quero saber onde vocês foram formados em açougue. Qual pós-graduação que vocês fizeram em açougue, vocês têm algum mestrado, fizeram alguma especialização em charcutaria, linguiça, conservação, saúde, essas coisas? Eu falei, não. Lá passa de pai para filho, nós não temos um curso, né? Antigamente, há muito tempo tinha um liceu de artes e ofícios que tinha, mas hoje não tem, né? É uma briga nossa. E ela achou interessante e a gente brigou por um lugar lá no campeonato e acabamos ganhando. Então a gente foi elegível a participar do primeiro campeonato do World Butcher Challenge em Belfast, na Irlanda, em 2018, contra 12 seleções. A gente era visto como aquele filme, né, o Jamaica Abaixo de Zero, né? Nunca ninguém tinha ouvido falar de açougue de Brasil. E as imagens que eles tinham de mercados desses que vendem carne pendurada e tudo, e o trabalho deles era muito avançado, né? O time da França, escolas de açougue antigas, né? Acabamos ficando em sexto lugar, ganhamos o respeito deles e já nos classificamos para a próxima competição, que seria em 2020, né? Que é agora que a gente vai participar agora em Sacramento, em 2022, vai ter 16 equipes. Para a gente entender a competição, é uma competição que ela envolve a desossa uma carcaça bovina, uma banda suína, um cordeiro inteiro e 5 frangos. E nós temos que fazer 3 tipos de linguiça gourmet e 3 tipos de hambúrguer gourmet. E a apresentação quando se faz no açougue europeu. Todos esses produtos elaborados, essa delicatesse, tipo uma bombonière que eu descrevi naquele produto para você. E nós temos 3 horas e 15 para fazer isso. Eu reuni mais no time o Bolinha, o Paraná, a chefe Dani França Pinto, que a área de gastronomia é muito forte. E a gente entrou na arena e disputou e foi bacana. Depois a gente foi disputar o Meatstock, o Butcher's Wars lá em Meatstock em Sydney. A gente ficou com o Bolinha em 9º lugar no individual e a gente em segundo no equipes. Foi uma competição muito bacana e a gente foi evoluindo até a hora que quando a gente teve o Butcher Wars aqui durante o churrascada. Eu já tinha me aposentado do time como competidor. Eu já estava como juiz, né? Eu fui credenciado juiz internacional de competição. E nós colocamos
E aí tinha um juiz francês, eu e 2 australianos, e as notas conseguiram colocar o Magrão e o Paraná como primeiro e segundo lugar. Então eles conseguiram ganhar o Butcher Wars, conseguiram fazer um trabalho bom. E aí a gente vem seguindo as competições, nos preparando. A gente vai participar de uma demo no Midstock Brasil esse ano, vamos participar de uma demo também de Butcher Wars durante a churrascada, e depois a gente vai disputar o Campeonato Mundial de Açougue com 16 times, na cidade de Sacramento, na Califórnia, no ginásio do Sacramento Kings. E com 5 canais de televisão americana e uns 6 europeus vão estar lá cobrindo, porque lá para eles é uma competição importante, muito vista, televisionada, comentada, e quem ganha o Butcher Wars é dividido em algumas categorias como aprendiz, Young Butcher e o times, né? O aprendiz é aquele estagiário, quando ele ganha ali, ele passa a ser um Young Butcher, ou seja, ele pode ter direito à remuneração. E o Young Butcher, quando ele ganha a competição, ele consegue ter uma formação mais rápida e depois abrir seu próprio açougue. Então é uma competição que o pessoal literalmente dá o sangue na competição. Legal. E você tem uma função específica na competição? Eu, na competição, eu cuido da organização aqui do time brasileiro. E também sou o juiz, um dos juízes, né? Tem o head judge, que é o Todd Heller, que é irlandês. Tem alguns juízes neozelandeses, franceses, e eu sou o único juiz sul-americano do campeonato. Então eu sou apto para julgar tanto os campeonatos mundiais, os regionais europeus e Oceania. Sensacional, cara, muito legal. Só que essa dica que o Saldanha deu aqui agora você só ouve no nosso grupo do Telegram. Acessa lá o t.me/efogo que você tem acesso a conteúdos exclusivos do podcast e não precisa pagar nada. Entra lá que já tem uma galera do mundo inteiro, do Brasil inteiro, trocando muita ideia boa por lá. Saldanha, a gente tem um quadro aqui, que onde teoricamente a gente fala de polêmica no podcast, que é o Lenha na Fogueira. Posso mandar? Mande aí. Na verdade, cara, eu não sei nem se é polêmica, mas é um negócio que eu parei pra pensar esses dias. Picanha. Passou da terceira veia, não é mais picanha. Mas passando ali imediatamente daquele ponto, as características das fibras mudam completamente? Muda. Então hoje a gente tem no começo da picanha. Na verdade, se você pegar a picanha, ela, pelo conceito natural de corte anatômico, a picanha ela é um adendo do coxão duro, na verdade, né? Que eles são juntados unha e carne ali, né? Não tem uma membrana que separe os dois. Igual quando você tira o alcatra da picanha, você corta uma membrana e você destaca ela. Então, você tem fora a terceira veia, você tem um outro indicador bem na base, na lateral dele, que é a junção do coxão duro, que é um veiozinho de gordura saltada, você corta ali. E ali vai bater bem com a terceira veia e você vai olhar que a gente tem uma fibra mais ondulada no coxão duro e na picanha ela começa a entrar numa fibra um pouco mais quadriculada, mais retilínea, né? E o interessante é que a picanha não necessariamente ela é mais dura ou mais mole por causa disso, né? E antigamente o pessoal cortava na palma da mão. Então depende da sua mão, era o tamanho da picanha ideal. Legal. E aí, mas dependendo também tem aquela história que a ponta da picanha é mais macia, teoricamente poderia ser um terceiro corte. Então a picanha sem a cabeça, por exemplo, de repente podia existir. Pode ser que existisse numa realidade paralela, talvez. Pode. A gente tem hoje, se você pegar a picanha, né, a gente tem a pontinha dela ali em cima, bem no chanfrinho dela. Ela é um pouco mais firme, ela tem a parte do meio bem macia, e depois passando para a ponta, até perto dessa terceira veia mesmo, ela ficou um pouco mais firme, que aí ela vai naquele grau de maciez, de menos, de mais para menos, até chegar no colchão duro, né? Então ela tem essa característica própria da picanha, da terceira veia ou do tamanho. Mas eu já vi muita picanha cortada na terceira veia, assim, umas picanhas enormes de grande, e o pessoal cortando e praticamente fazendo bife de colchão duro de picanha, né? Ao contrário. E já vi muita picanha de novilha, picanha muito bem acabadinha com gordura, e que ela é dura de fora a fora, aquelas picanhas teté, aquelas de 900 gramas, um quilinho, que tem. Então, fora olhar só a terceira veia, olhar se a cobertura de gordura está legal, se ela tem um marmoreio, se ela está bem chanfrada, se ela está bem acabada, se ela é alta de carne, ela não pode ser baixa, não pode estar só na pele, né? Eu acho que fora a veia a gente tem mais coisas para olhar na picanha. Assim como tem mais cortes também no boi que acabaram suplantando a picanha também. Ah, com certeza, com certeza. Legal, cara. Não foi uma polêmica, mas foi uma instrução aqui. E aí, cara, a gente tem uma pergunta aqui que transforma todo mundo em poeta no podcast. O que o fogo significa pra você, Saldanha? Ah, cara, para mim o fogo é a origem de tudo, né? O fogo é o que alimenta a alma, alimenta a amizade, né?
O fogo é união, é reunião, né? Como eu falo, churrasco, carne, tanto importa que tem, né? O importante é uma desculpa a gente tá junto, né? E o fogo, ele reúne, ele abraça, ele acolhe, ele aquece, né? As grandes discussões em roda de fogo que fizeram as coisas acontecerem, né? Então, se o ser humano evoluiu, eu acho, né, que se deve-se muito ao fogo, às reuniões e às histórias contadas e perpetuadas através de pessoas sentadas em volta de uma fogueira ou acendendo um fogo. Legal, sensacional. Cara, você tem uma dica, um truque ou uma receitinha para passar para a galera que ouve a gente agora? Cara, a dica que eu tenho é sempre trabalhar com as carnes do dia a dia de uma maneira que se aproveite todo o corte, que se aproveite o potencial de cada corte, o sabor de cada corte, fazer as marinadas, fazer os cortes mais temperados, trazer sabor e carne para que você consiga comer mais qualidade, talvez no menor volume, mas conseguir comer carne boa todo dia, aproveitando o melhor de cada proteína. Sensacional, boa. E a minha dica para você que quer dar uma variada nos sabores do seu churrasco é usar sal de parrilha temperado com ervas finas. Você vai agregar todo o sabor das ervas para o seu assado, para os seus legumes, para tudo que você for preparar. E sal de parrilha com ervas finas é só um dos itens que você encontra na lojabebequero.com.br. Entra lá que tem de tudo para o seu churrasco. E tem alguma coisa para indicar para a galera assistir, ler ou visitar? Cara, eu tô olhando muito no Netflix, né? Tem principalmente esse jantar coreano, né? O Han-ho, né? Que é esse gado, principalmente não é tanto pelo gado em si, mas sim como eles aproveitam o animal de cabo a rabo, os miúdos, como eles fazem os cortes, como eles aproveitam, como a gordura, nada é desperdiçado. Eu acho que essa valorização, o respeito ao animal é fantástico. Então, o Netflix tem esse seriado, realmente, eu achei muito bom. Tem outros também, tem o pessoal com carne, mas esse em especial me chamou a atenção. Um pela fotografia, outro pelo respeito aos cidadãos, como é que eles comem a carne e tudo, respeito aos mais velhos, comendo as carnes primeiro, e como eles valorizam o consumo da carne, porque deve ser um negócio tão raro, difícil e caro. Então esse vale a pena assistir, sim. Legal, muito bom, cara. Quem quiser, Saldanha, te encontrar pelas redes sociais, encontrar seu trabalho, por onde te procura, cara? Cara, o teu Instagram, né, o Saldanha1707, e na página do time, o The Real Butcher Official, com 2 Fs também, que é a página que eu tenho, eu, o Alder e todo o time. Então, Saldanha1707, o pessoal me acha fácil no Instagram, que é onde eu acabo me movimentando mais também. Legal. Falar pra galera seguir o Saldanha, seguir a gente também no @efogopod e no meu que é o @rodrigopeters_, e entrar no grupo do Telegram lá. Ameaçou cair o Telegram, mas ainda tá de pé, então entra lá no grupo que tá rolando um papo muito bom por lá no t.me/efogo e ajuda a gente a espalhar a palavra do fogo também. Pega o link do podcast, manda para aquele amigo, manda para aquela galera que você acha que tá precisando ouvir esse papo, manda no grupo do churrasco e dá aquela força pra gente. Saldanha, cara, um prazer falar contigo, poder ouvir um pouco da sua história, um pouco da tua experiência e ajudar a contar essa sua história pra galera também. Poxa, cara, eu que agradeço. Eu peço desculpa sempre a gente não ter feito isso antes, né, porque a gente está sempre corrido e tudo. O que você precisar, liga, me chama. É um prazer participar daí com você. É um prazer fazer os podcasts, falar com o seu público, falar com o nosso público, poder passar um pouco do pouco que eu sei e com isso a gente contribui. Muito obrigado pela oportunidade. Viu? Imagina, cara, eu que agradeço. E correria boa também, né? Trabalho a gente não pode reclamar, então, que a galera não sabe, a gente já tá, acho que uns 2, 3 meses tentando marcar. Não, essa semana não dá, semana que vem, aí eu viajo, aí você viaja. Mas faz parte, cara, acho que é uma correria boa, né? Sim, correria sempre é bom. Correria nunca é coisa ruim, né? Justo. Cara, sensacional. Brigadão mesmo, brigadão mais uma vez. Queria agradecer também a Kings Barbecue, ao Carvão IP, Jack Daniels e Bebê Quero pela parceria de sempre e agradecer a você que nos ouve aí de casa. Semana que vem tem mais. Valeu, tchau! Valeu, tchau, obrigado.